tarde a todos. Hoje nós estamos iniciando mais A Política Nua e Crua. E hoje eu não poderia deixar de falar do assunto que dominou o noticiário dessa semana, que foi o tarifaço do Trump, que veio, cantou de galo, se colocou que agora os Estados Unidos vão para frente e tal, e fez um tarifaço enorme para todos os países, né? E, de certa forma, ele não contava que ele ia pegar pela frente a China. A China, aquela mesma China que diz que os gringos são, que os Yankees são tigre de papel. E são mesmo. Porque ele cantou de galo, subiu a tarifa. A China respondeu. Aí ele subiu de novo, ela respondeu também. Ou seja, ela não está disposta a brincar. E os Estados Unidos, queiram ou não queiram, hoje, dependem muito da economia, da produção chinesa. Basta ver, e até por opção das empresas norte-americanas, que durante toda essa questão de capitalista, né, da maximização dos lucros e tudo mais, sempre procuraram locais onde elas produzissem a preço menor, né? E aí basta ver a Apple, por exemplo, que vende o iPad para o iPhone, para o mundo todo, é um puta sucesso, tudo que é patricinha da vida gosta de ter um na mão, né? Ela pega, por exemplo, ela foi lá, ela põe assim, desenhado na Califórnia, nos Estados Unidos, mas é produzido lá. A Nike produz no Vietnã. Roupas produzem no Vietnã, uma série de coisas. E os países como a China, Vietnã e tudo mais, por outro lado, se aparelharam. Desenvolveram a sua tecnologia, desenvolveram a sua capacidade de desenvolvimento de novos produtos, desenvolveram sua capacidade produtiva, e aí começaram a ter uma produtividade muito maior também. A inteligência hoje da China é o que chama a atenção, é o grande capital que a China tem hoje, é a inteligência que ela tem, representada pela quantidade enorme de engenheiros e pesquisadores que ela forma ano a ano. E aí, então, ele retalha lá, retalha aqui. E o mundo entrou em polvorosa também, porque ele retalhou a Europa também, retalhou coisa. De repente, não só ele, não só os Estados Unidos começou a perder, começou a haver uma recessão pesada no seu próprio quintal, como começaram a falar de perdas de trilhões de dólares nas bolsas do mundo todo. É bom para aprender que a bolsa que domina o mercado, né, que domina, perderam uma quantidade enorme de dinheiro. Inclusive os bilionários que apoiam o Trump. Aí a pressão pegou. E ele essa semana deu para trás. O tigre de papel deu para trás. Ele ainda continua mantendo a briga com a China. Até porque um grande assessor dele lá tem como meta atacar a China. Mas essa briga vai dar pano para manga, porque a China não vai baixar a cabeça dela. Não vai baixar. E a grande questão, agora ele baixou para todo mundo, agora 10%, as bolsas se recuperaram, está tudo normal de novo. Então, até ele voltar daqui a 90 dias. Mas o principal prejuízo que os Estados Unidos tiveram foi que a partir de agora nós não temos credibilidade no mercado. E abrir uma brecha enorme para que a gente possa desenvolver o comércio cada vez mais forte com a China e com outros países, que hoje não querem ter mais a oportunidade de trabalhar com os Estados Unidos, porque eles não são confiáveis. Eles inventam tarifas e outros países não. Então, isso é um grande avanço. Eu acho que, de repente, vai se dar uma reajustada nesse processo. E aquela dependência dos Estados Unidos, mantendo as informações, mantendo as coisas todas em dia, vai mudar muito. Vai mudar muito.
Ah, então, essa uma grande questão que a gente tem que chamar atenção. Que o mais precioso eles perderam, que era a confiança. E aquela imagem também dos neoliberais, porque é o americano, porque não sei o que lá, porque é o liberalismo, porque não sei o que lá. Aí tá aí, ó. Paga, né? Paga. E provavelmente, isso já é de praxe, né? As recentes tarifas vão provavelmente elevar a inflação e estão fazendo com que muitos considerem uma grande probabilidade de recessão. Você imaginou? Uma recessão forte dentro dos Estados Unidos? E aí me chama mais atenção um outro dado que eu peguei aqui numa informação, de que segundo os cálculos da Universidade de Yale, com elevação de 13% na tarifa efetiva dos Estados Unidos, aumento dos preços entre 1,7% e 2,1%, e redução de 0,6% a 1% percentual no PIB, pouco, eu acho que vai subir muito mais. Eles estão prevendo uma perda por família americana de $1.000 a $1.300 por ano. Isso não é pouco, não. Isso não é pouco, não. Né? Isso não é pouco, não. O povo americano vai saber reagir. E já começa a reagir. Porque já começamos a ver manifestações numerosas, fortes, dentro dos Estados Unidos. E não é por causa que é Partido Democrata, Partido Republicano, porque esses dois partidos lá não significam muita coisa, são tudo igual. Aliás, eles trabalham, lá o grande Deus é o mercado. Né? É Wall Street, é os grandes investidores, é isso que funciona lá. E aí, uma outra questão aqui, as próprias empresas estão com medo, então elas não vão fazer investimentos novos. E os consumidores também vão ter medo, vão fechar suas carteiras. Então, é uma questão que é muito complicada, né? É muito complicada. Então, é uma questão que a gente tem que tratar e tratar adequadamente e ter inteligência, tá? Mas para isso também implica numa outra questão. O Brasil tem que perceber que ele tem que se desenvolver não pagando rentistas e desenvolvendo e fomentando o mercado. Ele tem que se desenvolver investindo em tecnologia, investindo na cultura, na produção, investindo na formação de novos técnicos, engenheiros e cientistas. Porque nós precisamos evoluir e é por aí que nós vamos evoluir. Como rentistas, nós somos condenados para o resto da vida como submundo. Nós estaremos sempre no submundo. Porque nós não temos que trocar. Ah, mas nós somos os maiores produtores de commodities, não sei o quê, essa conversa mole. A soja, essa questão toda aí, soja, milho e tudo mais. E o que a gente está fazendo? Nós estamos produzindo para quê? Para fora. Estamos desmatando a solta, porque nós precisamos produzir cada vez mais campos. São produções extensivas que exigem muito consumo de solo e tudo mais. Estamos degradando grande parte do país também, tacando fogo nas florestas, destruindo biomas. É isso que nós queremos no nosso país? E por outro lado, nós estamos tendo uma inflação séria de alimentos. É uma inflação séria de alimentos. O país acabou com coisas que eram consagradas no país, que eram, por exemplo, a questão dos estoques reguladores de alimentos. Acabou. Não tem mais. Tudo vai para exportação. Tudo vai para exportação. Até quando nós vamos demorar para entender que a nossa produção agrícola, a nossa produção, ela tem que ser planejada. Não adianta eu produzir muita soja, encher os portos de caminhões para entregar soja e o povo brasileiro não ter comida. Passa fome. Ou pagar muito caro por isso. Isso não resolve o nosso problema. Resolve o problema de meia dúzia de pessoas
que vão estar sempre tendo lucros e lucros e lucros e lucros e vivendo do quê? De renda. De renda. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que estar preocupados com o que nós vamos planejar enquanto país para o futuro. Nós temos que olhar para esse mercado não só como oportunidade de vender mais, que isso é importante, de não vender para um único parceiro, como é os Estados Unidos, de abrir novos mercados, isso é importante, não vou negar isso. Mas nós também temos que equilibrar com o consumo interno. Então, me chama muito a atenção, por exemplo, que a semana passada o Lula teve com uma comitiva no Japão e no Vietnã. Eles estiveram impulsionando a venda de carne para esses países, carne bovina. Aí eu me pergunto, não tinha uma promessa do Lula de que os brasileiros vão passar a comer picanha no fim de semana? Bom, aí vocês vão falar para mim, porra, você também é um exagerado, você está querendo agora discutir picanha? Pô, isso aí é ilusão. A questão não é a picanha. A questão é melhorar a qualidade da alimentação do povo brasileiro. Aumentar a quantidade de proteínas. Hoje nós exportamos ovos e nós não temos ovos aqui. Subiu muito o preço dos ovos aqui internamente. Hoje nós não temos carne porque nós estamos exportando tudo. Hoje nós não temos frango porque também está sendo exportado. Nada contra a exportação de bens, mas desde que a gente tenha atendido as necessidades básicas do nosso povo. Nós precisamos de dar força para esse povo, dar condições para ele se alimentar bem, se vestir bem, trabalhar bem, bons empregos. Nós temos que dar força para que nós possamos ter competitividade no mercado. E que a gente, quando vá ao supermercado, não leve sustos. Vocês vão falar, pô, mas que susto. Há um mês atrás eu vi anúncio no supermercado a 3 conto o tomate, agora eu estou vendo a 11, a 12. Ué, o que aconteceu? Então você tira para você conseguir segurar esse processo, você faz o quê? Você tira ele da alimentação. Tomate é um produto importante. O arroz, o feijão. Mas não podemos ver só de arroz, feijão e farinha. Né? O açúcar, o café, o cafezinho do brasileiro. Olha o preço. Passei ontem no supermercado, via R$39, meio quilo. Eu vou falar, mas era aquele supermercado. Não, tá bom, vamos em outro, vai, 32, 33. Quem é que pode tomar mais aquele cafezinho que todo brasileiro é acostumado a tomar? Ninguém. Então, é uma questão que nós estamos num jogo e que nós temos que aprender a trabalhar. Tá? E aí vem os gringos e fala assim, o Trump fala assim, que a China não sabe jogar. Não sabe jogar para as negas dele. Que a China não sabe jogar. Não só sabe, como se tornou uma potência que é hoje, graças a saber jogar, a saber o momento certo de fortalecer sua economia, fortalecer seu povo, dar uma condição melhor de vida para o seu povo, saber o momento certo de desenvolver tecnologia, saber o momento... basta vocês lembrarem, há 10 anos atrás a gente falava que o produto chinês era tudo tranqueira. Olha hoje a qualidade dos produtos chineses. Olha hoje. Olha a capacidade de concorrência, de participação no mercado que eles têm. E eles têm força, coisa que não tinha um tempo atrás. Apesar do bilhão de pessoas que eles têm lá, mas eles conseguem manter um país, uma economia equilibrada, planejada, que é o fundamental. Planejada. E conseguem ter o que vender, ter o que exportar, ter o que ajudar a fazer. Então, é fundamental isso. Então, o tigre de papel do Sr. Trump e do próprio Estados Unidos está sofrendo agora. E vai sofrer muito mais com essa brincadeira.
pensa que basta brincar, as pessoas, principalmente quando fala em grandes capitais e tudo mais, capital que eu falo dinheiro, a pessoa não brinca em serviço, não. Você brinca com eles uma vez, você não brinca duas. Tá? Então é isso. Então, eu acho que nós vamos ver muitos embates ainda pela frente. Mas enquanto país, é importante a gente observar que nós temos que nos construir um rumo. Eu sinto que ainda nós estamos muito assim, navegando. Ah, mas tem um país que foi destruído pelo anterior. Tá bom, foi destruído sim por aquele infeliz. Destruiu tudo, destruiu nossas estruturas, nós precisamos reconstruir, estamos reconstruindo. Hoje é um grande avanço. É um grande avanço. Mas nós precisamos planejar futuro. E o nosso futuro não pode ser dependente de tecnologia dos outros. Isso vai nos tornar cada vez mais fracos, cada vez mais dependentes, cada vez mais sem soberania. Ah, mas por que você fala isso? Bom, porque... Vamos falar então de soberania simples, vai? Soberania, defender nossas fronteiras. Nossas Forças Armadas estão todas vinculadas à rede de internet do Musk. Ah, mas ela é muito boa. Ela não disse que não é boa. Não disse isso. Mas digo, se um dia nós tivermos que enfrentar e dizer eu não quero tarifa desse nível, eu quero outra, eu quero enfrentar, ele pega e ele corta. E se ele cortar, navios, aviões, tropas, fica tudo parado. Não tem nem como defender, nem como se defender. Por quê? Porque nós nunca nos preocupamos em defender a nossa metodologia, a nossa tecnologia. Defender tecnologia. O governo anterior tentou acabar, tirando dinheiro das universidades, tirando dinheiro da pesquisa, destruindo, desde o golpe da Dilma, veio num processo de destruição toda a engenharia, todas as empresas de engenharia nacional, que tinham peso. A Petrobras, que eles tentam derrubar, que é onde a gente tem uma tecnologia extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, pessoal, o recado que fica aqui, esse país precisa pensar o seu futuro. Não pode viver só de presente e de ficar esperando o que o mercado vai dizer. O mercado não é o mais importante e nem vai ser. Se nós soubermos qual é o que nós planejamos para o futuro desse país. E o futuro desse país só pode ser pródigo e com resultados palpáveis para o povo brasileiro se nós defendemos a nossa soberania. E para defender nossa soberania, nós temos que nos atrelar do mercado. Temos que planejar o futuro. Planejar adequadamente o futuro nosso. Planejar o nosso futuro e o futuro das nossas futuras gerações, que é o mais importante. Eu já tenho cabelos brancos, mas as nossas futuras gerações estarão aí para nos cobrar do que nós não fizemos. E o estado que nós deixamos esse país. Eles vão cobrar isso da gente. Bom, uma outra questão que a gente tem que tratar é uma questão que é muito importante, que é a nossa briga diária e eterna com o Congresso. Eu estou vendo aqui uma notícia que diz o seguinte: governo sanciona o orçamento e precisa repor 4 bi para mais médicos de saúde indígena. Quando a gente discute orçamento, aqui ninguém discute quanto vai ser pago de juro, nem de serviço da dívida, coisa. E que, olha, é 48% do total do orçamento. Tá? Isso ninguém disse. E o Banco Central brinca, sobe 1% a mais, 1% a menos, 1% a mais. Só nos últimos meses ele subiu 3%, o que dá 165 bilhões de prejuízo para o erário público. É na brincadeira. Sem nem base científica tem para poder fazer isso. Então, é fundamental que a gente rearranje essa questão.
refaça o processo de planejamento desse país. Tá? E não depender mais de um banco central independente, entre aspas, mas que é profundamente dependente do mercado financeiro. Não é por aí. Não é por aí que a gente vai progredir e que a gente vai evoluir. Por aí nós vamos pro buraco. E aí eu vejo, olha lá, o governo precisa repor 4 bi para mais médicos de saúde indígena. Tá? Porque eles tiraram, isso é benefício social. Vamos tirar isso. Qual que é a tua? Mas não tiraram do orçamento secreto deles, porque ainda continua tendo orçamento secreto, que aquelas emendas, PIX, não sei o quê, não deixa de ser orçamento secreto. Não tiraram de lá. E olha a distorção. Nós deixamos de atender o povo brasileiro para atender os interesses dos deputados que estão hoje no Congresso e senadores que estão hoje no Congresso. Porque quando você permite uma emenda, essa emenda ela não vai para atender a totalidade do povo brasileiro. Ela vai para atender os interesses de um deputado, de um senador, de um governador. É isso que ela faz. E aí fica aquele jogo das pessoas com o pratinho pedindo pedindo as emendas. E atrás das emendas vem a corrupção. Atrás das emendas vem a corrupção. Porque elas vão abertas. E quem ganha a concorrência também quer um percentual. E o cara que fez a emenda também quer outro. E o outro também quer outro. E, por sua vez, elas perpetuam no poder quem já lá está. Então, um deputado não precisa mais discutir qual foi a participação dele, como ele contribuiu para o desenvolvimento do país, como ele desenvolveu para o futuro desse país. Não. Ele vai lá vender que, olha, eu trouxe aqui para fazer a estrada X tantos reais. E não conta que aquela estrada X, que devia custar Y, custou X mais Y mais Z mais não sei o quê. Ele não conta isso. Isso já virou na conta das pessoas. E ele tira aquilo como proveito político. E na próxima eleição ele vai concorrer com as pessoas normais que sonham em ter um país melhor e que querem desenvolver, mas não têm o poder de contrapor a isso, que durante 4 anos foi implementado diariamente por conta desses despachantes do poder. E que usaram essa verba em benefício próprio e não em benefício do povo brasileiro. Então, isso é uma questão que me chama muita atenção e que coloca muitas vezes o governo também contra a parede. Contra a parede. Essa semana mesmo eu vi uma notícia aqui que em São Paulo algumas obras que estão sendo feitas com dinheiro do governo federal, o governo estadual está vendendo como sendo só dele. Pô, quando mais de 50% veio do governo federal. Fazendo campanha já para ser presidente da República. Inclusive, Minha Casa Minha Vida e Companhia Bela. Viadutos e tudo mais estão sendo apresentados como... Não, e cadê? O governo federal não veio, não participou, não prestou contas disso, porque quem fez foi o outro, não foi ele. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E mais cuidado ainda, nós temos que tomar em relação a certos movimentos que acontecem no Congresso e que caracterizam muito bem o ódio existente dentro de algumas bancadas contra parlamentares que são efetivamente batalhadores, que lutam, que estão na briga e que estão defendendo os nossos interesses. E aqui eu queria chamar a atenção para o caso do Glauber Braga, um deputado do PSOL, extremamente ativo, extremamente lutador, e que está correndo uma situação, está vivendo uma situação delicada, que o Comitê de Ética da Câmara está disposto a caçá-lo. Vai mandar já aprovou o processo, e vai mandar isso para o plenário.
Vai mandar isso para o plenário. E vocês vejam, o Glauber, ele foi perseguido durante todo o tempo por vários militantes do MBL. O MBL é o que há de pior nesse país. Tá? É a turma do Kim Katiguri e Companhia Bela. Né? Aquele Mamãe Falei, que foi falar mal das moças lá da Ucrânia, que estavam sob guerra, sob pressão, e ele estava lá querendo fazer graça com elas. E aí, então, eles vêm se juntam e vêm com processo de cassação em cima dele. Sem motivo plausível, porque ele deu um tapa num cara que o cara xingou a mãe dele, ameaçou, perseguiu, que foi para o Rio Grande do Sul atrás dele, que foi no Rio de Janeiro atrás dele, que foi em São Paulo atrás dele, que foi... E sempre perseguindo, irritando, até o momento em que a mãe doente, passando dificuldades, quer dizer, finais, ela morreu logo um mês depois, o cara vem e insulta a mãe dele. Aí ele tem que levar uma porrada mesmo. E aí, para isso, tem castigo. Arranca o mandato do deputado. Mas, por outro lado, já que estamos falando disso, o Chiquinho Brazão e o irmão dele, Chiquinho Brazão, que é deputado, e que é um dos assassinos, encomendou o assassinato da Marielle no Rio de Janeiro, o processo está lá, está vagando. Está vagando. Esse está preso, está 1 ano preso, está em processo de julgamento, está no processo todo da morte da Marielle, e esse não, esse é um assassino, mas esse tem que continuar lá na Câmara. Agora o Mota, para evitar um problema, para não se falar, para não sei o quê, está falando em botar na mesma sessão. Vamos comparar alguém que está defendendo a honra da mãe com alguém que matou uma vereadora extremamente ativa no estado do Rio de Janeiro. Observa isso. Observa que situação ridícula que é essa. Esse é o parlamento que nós temos. Esse é o parlamento que nós temos. Um parlamento que não respeita o trabalho sério feito por um deputado. Que não pune e não chama assim para punir um provocador que fica o dia inteiro nos corredores do Congresso provocando deputados que são desafetos desse maldito MBL. Por que isso? Qual que é a nossa reação? Nós temos que defender esse mandato. Não tem... Hoje o Glauber Braga representa para nós um dos mais combativos companheiros nessa luta. E agora ele está lá, dormindo na Câmara, passando fome, porque ele está lutando pelo mandato dele e está precisando da gente. Nós precisamos apoiar o companheiro. Glauber Braga, nós estamos aqui. Você vai continuar aí. Tá? Bom, um assunto também que está me chamando a atenção, né? E tem levado muito, eu tenho trabalhado muito nisso, e aí trata de uma questão que eu toquei no início, que é a questão do desenvolvimento tecnológico desse país, que é a defesa da ciência, da tecnologia, da inovação e, em contrapartida, a defesa da engenharia. Esse país sem engenharia não vai ter desenvolvimento. E não tem desenvolvimento se não tiver engenharia. Então a questão que foi levantada em 2020 pelo Guedes, na PL 1024, de que ele pegava e, em substituição à lei que regulamenta a engenharia, ele lançava uma questão que era a seguinte: abra-se o mercado do Brasil para todas as empresas
estrangeiras e profissionais de engenharia estrangeiros, independente da formação deles ser adequada ou não. Traga-os para fazer concorrência com os brasileiros. Se vem aqui, ninguém é contra que venham profissionais de outros países para cá para trabalhar com a gente, mas que tragam a tecnologia e deixem ela por aqui. Que trabalhem junto com brasileiros. Que trabalhem junto com os brasileiros. Que ajudem-nos a desenvolver essa tecnologia e que o brasileiro também possa contribuir para o desenvolvimento disso. Mas a proposta de lei do Guedes era completamente diferente dessa. E esse projeto de lei ele veio vagando dentro das comissões da Câmara, até que chegou na CETASP, encontrou o Rogério Correia, um deputado do PT de Minas Gerais, que resolveu ouvir a engenharia. E ouviu a engenharia. Ouviu a engenharia e elaborou 4 relatórios, no quarto que acabou sendo aprovado por unanimidade na CETASP. Bom, esse projeto saiu de lá e foi para a Comissão de Finanças e Tributação, que deveria só verificar se tinha impactos econômicos e tudo mais. Mas ela lá recebeu um ataque comandado pelo deputado Hugo Mota, que recebeu como encargo do Kassab e do Vinícius Marques a incumbência de mudar o projeto. Então, o que eles faziam? Eles voltavam ao projeto original do Guedes, voltavam lá, e, por tabela, eles incluíam algumas questões que eram muito de caráter pessoal e individual. Como, por exemplo, aumentar o próprio mandato. Botar plano de saúde. Botar uma série de benefícios para eles, que seria só para eles, porque era uma forma deles se absorverem, deles absorverem essa informação. E aí eles pegaram, baseado nisso, os 27 presidentes de CREAS assinaram, lógico, eu estou defendendo meu próprio interesse. Eu quero ser candidato, eu não quero ser candidato agora, quero mais um ano de mandato, depois eu quero reeleições infinitas, coisa que o sistema não permitia, só permitia 2. Quero aumentar o mandato de 3 para 4 anos, quero ganhar seguro-saúde, quero ganhar alguns benefícios a mais para coisa. Então, estou falando em nome meu. Então, eu, como presidente do CREA, eu assino. É isso que nós queremos, mas não escuto a categoria. Que em nenhum dos congressos da categoria dos engenheiros tocou nesse assunto. Tocou sequer perto desse assunto. Então, nós passamos como relator do projeto, de novo, o Rogério Correia, que foi muito bom. Que nós estamos vendo como uma grande e importante aquisição, de novo. Venha, Rogério, venha ver. Você já viu o CETASP, agora vamos continuar, vamos melhorar ainda mais nessa fase. Vamos melhorar ainda mais esse projeto. Em função disso, nós estamos organizando com diversas entidades de engenharia, com pessoas que atuam na engenharia, ativistas, nós temos um manifesto, que é uma carta, pedindo para que ele trabalhe essa questão de uma maneira mais tranquila. E eu vou ler um pedaço da carta para que vocês vejam como é importante a gente marcar posição e poder acompanhar esse projeto e participar do processo de discussão. A gente diz aqui que é grande a nossa expectativa que sua ação como relator venha estimular o debate democrático na construção de um texto ainda mais ousado. Comentário meu. Até porque nós estamos pensando não só na nossa geração de engenheiros, mas nas futuras gerações. As entidades de liderança signatárias têm clareza que é necessário um maior protagonismo, valorização e engajamento da engenharia brasileira na construção e viabilização de um projeto nacional de desenvolvimento. Olha o que eu estou falando. Viabilizar um projeto
nacional de desenvolvimento, com justiça social, respeito ao meio ambiente e soberania, na melhoria quantitativa e qualitativa do ensino profissional, no envolvimento e encantamento dos jovens com a matemática, a física, a ciência e com a engenharia. E na inclusão do programa CREA Júnior, que também é muito importante, CREA Júnior, onde estão os jovens engenheiros, né? Na legislação profissional. Na modernização de processos produtivos, com incorporação de novas tecnologias, de inteligência artificial, na democratização de processos internos e externos, na representação democrática de todos os estados e do Distrito Federal, e também de todas as profissões abrangidas no plenário do CONFIA. Temos que deixar claro aqui que não é só para engenheiros, é engenharia, agronomia e as geociências. Esse projeto atinge a todos. Na valorização das entidades de classe e sindicatos da categoria, assegurando a elas, na legislação, o repasse de 15% da receita líquida das ARTs entre todos. Para vocês que não conhecem o que é a ART, é a anotação de responsabilidade técnica que todo engenheiro tem que apresentar antes de uma obra, ou de um projeto, ou de desenvolvimento de qualquer coisa. Então, eles têm que estar com essas ARTs prontas. Esse é o maior volume de arrecadação do sistema. E a ideia é que as entidades passem a receber parte desse valor, por indicação até do próprio profissional, que eles passem a receber parte desse valor, para que possam trabalhar as suas entidades e trazer benefícios à própria engenharia, nos debates que tem que ter nesse país. E não como é hoje, que um presidente de um CREA ou de um CONFEA, eles decidem para quem mandar as verbas e mandam de forma desigual, mandam mais para os seus apaniguados. Mais ou menos aquilo que a gente escuta falar ali no Congresso, que eu acabei de falar, da gente criar emendas parlamentares. É a mesma coisa. Então, alguns vão ter muita força, muito dinheiro, e outros que são inimigos, que têm bases, que discutem, que questionam, vão receber menos. Isso coloca todo mundo de pilha na mão e não tratando efetivamente dos problemas da categoria como um todo, mas tratando apenas dos problemas da categoria, em parte da categoria, de parte da categoria. E aí a gente coloca mais um pouco, e eu vou continuar lendo, porque diz assim, são muitas as questões que necessitam ser exploradas e incorporadas na nova legislação, compatíveis com o setor estratégico para o desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, a geração de empregos de qualidade e a nossa soberania, tudo que eu falei até agora. E aí a gente aproveita para botar também um muro, que é aproveitamos para alertar que proposições estranhas e casuísticas dos objetivos estratégicos e regulatórios das profissões e da sociedade introduzidas no parecer do último relator do PL 1024/2020 na CFT, é aquele caso que eu citei do Hugo Mota, com uma ampliação de mandatos para os atuais dirigentes, benefícios pessoais para presidentes do CREA e CONFEA, reeleições ilimitadas, ou privilégios para candidatos nos processos de reeleição, porque também hoje eles são obrigados a pedir afastamento para poder se candidatar. Agora não precisaria ter, segundo aquela proposta que eles querem fazer. Não tem apoio da nossa categoria e nenhum dos congressos e debates sobre o assunto foi discutido. E nós ainda alertamos, podemos disponibilizar os anais de todos eles, se desejado. E devem, na nossa opinião, serem rechaçadas e excluídas do debate para atualização e melhoria da Lei 5.194/66. E concluímos que a engenharia é um dos elementos fundamentais para o processo de crescimento econômico, promoção do bem-estar social e fortalecimento da soberania nacional. Responde por mais de 65% do PIB brasileiro e pode contribuir mais se soubermos avançar no texto legislativo. E nós terminamos. Não há desenvolvimento sem engenharia, nem engenharia sem desenvolvimento. E por aqui eu termino meu comentário, reafirmando o que está mais que lógico. Nós temos que ter
uma participação efetiva. Esse documento está sendo assinado por várias entidades, profissionais e ex-presidentes do CONFIA. E nós estamos entregando para o Rogério Correia essa semana. O deputado é Rogério Correia. E o nosso objetivo é um só. Não aceite imposições, negociações com gente que não conversa com a categoria. Nós temos que fazer um debate amplo e procurar o consenso do possível, como diz meu amigo Marco Túlio. Consenso possível para que a gente construa uma legislação que regulamente a engenharia e de uma forma que contribua para o desenvolvimento desse país e para que as nossas futuras gerações tenham orgulho das nossas. Então é isso.